tudo bem? Eu sou o Paulo Purini e eu vou falar de investimentos. RBRY11, você sabe o que é? Ele é um fundo de investimento imobiliário e eu vou analisar ele aqui neste vídeo hoje. Mas, primeiramente, já vai deixando seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo como esse, que eu pretendo tornar este vídeo uma série analisando fundos de investimentos imobiliários e bora pro vídeo. Bom, vamos lá, vamos começar falando o que é o RBRY11. Ele é um fundo de investimento imobiliário, o seu nome por completo, Crédito Imobiliário Estruturado, esse é o nome do ativo. A sua administradora atualmente é o grupo RBR Asset Management. Os faladores de inglês me corrigem se eu falei errado, tá? Mas é uma administradora americana. Essa administradora RBR, ela tem vários ativos no seu fundo, e um deles é o RBRY11, mas tem o RBRR, tem vários da série RBR. Então, o RBRY, ele é um dos fundos que essa administradora administra. E qual é a composição desse fundo imobiliário? Ele é 100% papel, não tem misto tijolo, não é só tijolo, ele é papel, que significa que ele é CRI. O que significa a sigla CRI, CRI? Significa Certificado de Recebíveis Imobiliários. Isso significa que o meu fundo de investimento ele é por papel. Mas agora eu sei o que significa CRI, mas o que é esse CRI, CRI? Bom, eu vou explicar o que significa quando o fundo de investimento imobiliário ele é por papel. O que acontece? O CRI ele é um título de renda fixa emitido por securitizadoras que representam créditos originados a partir do contrato de financiamento imobiliário. Em outras palavras, CRI quer dizer que o CRI ele é lastreado em créditos imobiliários. Então significa que seguradoras elas compram os créditos de instituições financeiras concedidas financiamentos, certo? E elas convertem esses créditos em ativos. E um desses ativos é o RBRY11. Eu acho que ficou mais claro agora o que significa um fundo de investimento, um fundo imobiliário por papel. E a primeira pergunta que vem na cabeça do investidor que está começando a investir em fundo imobiliário... Purini, então quer dizer que fundos imobiliários de papéis é melhor que fundos imobiliários de tijolo? Lembrando que fundos imobiliários de tijolo é composto por imóveis. Fundos imobiliários por papéis são créditos imobiliários, que eu acabei de explicar. E sim e não. Depende da sua forma de investimento, mas o que eu falo para quem está começando a investir em fundo imobiliário é fazer uma carteira mista, tá? Porque eu posso falar que papéis e tijolos, eles são coisas opostas. Dependendo da situação econômica do país, um vai melhor que o outro. Por exemplo, se os juros estiverem altos, os fundos de papéis eles vão se sobressair, porque como os juros estão lá em cima, significa que as instituições financeiras vão ganhar mais créditos imobiliários, elas vão cobrar mais juros. Então, os fundos imobiliários de papéis vão se sobressair porque justamente são lastreados em créditos imobiliários. Pelo contrário, os de tijolo desvalorizam. Por quê? Justamente por conta da taxa de juros. Se a taxa de juros está alta, então a pessoa que vai financiar vai pagar muito caro. Isso acontece que desvaloriza o imóvel, tá? Para quem for financiar. E a maioria dos brasileiros hoje financia um imóvel. Então tudo vai depender dos juros que está imposto no país. No caso, o fundo imobiliário é um ativo brasileiro, é uma invenção brasileira para que o investidor consiga comprar uma fração de um imóvel, não um imóvel inteiro. É assim que funcionam os fundos imobiliários. Então, no caso, os juros do Brasil, da situação econômica do Brasil, vai afetar diretamente no seu investimento do fundo imobiliário. E é por isso que eu falo que é bom ter os dois na sua carteira, tá bom? Não ter só um tipo de fundo imobiliário. Por exemplo, na época que a gente está numa taxa de juros muito alta. A gente está numa taxa Selic 13,75, é uma taxa de juros consideravelmente alta. Então, quem tem fundo imobiliário de tijolo não está se dando muito bem por conta da valorização, tá?
e, consequentemente, distribui menos dividendos, porque como ela desvalorizou, ela está contribuindo menos. Já os de papéis, eles acabam subindo e dando mais rentabilidade. Então, essa é uma maneira de você blindar a sua carteira, tendo mistos. Existem sim fundos imobiliários que são papéis e tijolos, tá? Mas esse em específico, RBRY11, ele é só papel, 100% papel. Vamos começar analisando mais profundamente esse fundo imobiliário para ver se ele vale a pena a ser comprado ou não. Começando pelo seu patrimônio líquido. Hoje ele é constituído por 554 milhões de reais. Então ele é um fundo consideravelmente grande. Então, como é dividido esse patrimônio total do fundo? Ele tem um valor alocado de 464 milhões de reais em papéis, que são os CRIs, tá? E nesses 464 milhões de reais, eles são divididos ou CDI mais 4,5% ou IPCA mais 9% ao ano. A maior parte do patrimônio está distribuída entre esses dois estilos de ativos, tá bom? Então, ele é indexado na renda fixa. Então, ele tem 51% alocado no seu CDI e 49% alocado na inflação direta, que é o nosso IPCA. Purinho, mas você falou que ele tem 554 milhões de reais de patrimônio, mas ele só tem alocado 464 milhões em ativos de renda fixa. O que acontece com os outros ativos? Bom, essa outra parte, que é um valor alto sim, mas para o patrimônio total não é um valor significante. Eles pegam esse dinheiro e usam para alavancar o fundo imobiliário. Então, ele não é indexado em renda fixa, ele é indexado na renda variável e ele é usado para se alavancar. O que é se alavancar? Ele investe em ações que dão um custo-benefício maior, ou seja, um retorno maior, mas o risco é alto. É isso que significa alavancagem. Mas não precisa se preocupar, porque essa parte não é nem constituída por 2% do seu patrimônio total. Então podem ficar tranquilos que a maior parte é alocada em renda fixa. O que eu quero dizer com isso? Se ele é indexado na renda fixa, significa que ele não varia muito. Ele é um fundo imobiliário que não tem muita variação, mas ele sim é considerado renda variável, tá bom? Isso conta como um ponto positivo. Por quê? Porque isso dá uma previsibilidade melhor para o seu investimento. Você está investindo num ativo que é indexado na renda fixa. A renda fixa ela é muito previsível, você consegue ver ela semanalmente no Boletim Focus, que é lançada pelo Banco Central publicamente para todo mundo ver. É só você procurar aí no Google, dá um Google aí, Boletim Focus, que você vai encontrar toda semana um boletim emitido pelo Banco Central. E lá vai estar todos os nossos índices. E lá fala quantos por cento que ele cresceu na semana e quantos por cento que ele ou desceu na semana. Então é por isso que eu falo que esse é um ponto positivo, porque isso dá uma previsibilidade melhor para o fundo. Então você consegue se preparar melhor. Se você está vendo que, por exemplo, as taxas de juros estão descendo, você pode realocar uma parte do dinheiro desse fundo em outro fundo. E isso também ajuda você a blindar a sua carteira. Este fundo tem 91% de suas garantias localizadas em São Paulo. O que isso quer dizer? Significa que seus créditos imobiliários estão concentrados no estado de São Paulo. Isso é bom? Isso é ruim? Eu vejo como um ponto positivo, porque no estado de São Paulo tem uma renda per capita muito alta, o que significa que tem muito crédito imobiliário rodando. Então, as chances de alguém comprar um crédito imobiliário dessa administradora RBR é muito grande. Vocês concordam comigo? Então, eu pontuo como positivo essa característica do fundo. Agora vamos para a melhor característica do fundo, que é os seus dividendos. Todo mundo foca nos dividendos no fundo imobiliário. Todo mundo é uma palavra muito forte, mas a grande maioria. A sua distribuição de dividendo por cota até junho deste ano está comprometida em R$ 1,20 por cota, tendo uma distribuição de 14,86% ao ano.
O que isso quer dizer? Isso é uma coisa muito boa, porque se você fazer as contas, 14,86 ao ano, isso dá 1,23% ao mês aí para o investidor. Isso aí é muito bom. É muito bom. Mais que 1% ao mês é uma forma de investimento muito rentável. Vamos supor ali que você tem R$ 100 investido. Você vai ganhar no mês R$ 1,23. Ah, isso é muito pouco. Vamos subir então. Você tem R$ 1.000 investido. Você vai ganhar R$ 12,30. Vamos subir mais. Você tem R$ 10.000 investido nesse fundo, ou seja, você vai ganhar R$ 1.230 por mês. Cara, R$ 1.200 é um salário mínimo no Brasil. Isso quer dizer que você ganha, com R$ 10.000, você ganha um salário mínimo, sem trabalhar, sem levantar a bunda do sofá. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, é um rendimento muito bom. Para vocês terem noção, hoje a nossa inflação ela está quase 5% ao ano. Você tem um rendimento de 14,86% ao ano, é quase 10% a mais que a inflação. Você está ganhando 10% da inflação. Então, isso é um ponto positivíssimo para esse fundo imobiliário. E, finalizando aqui a análise, o RBRY11 teve um rendimento de 229% do CDI nesse primeiro trimestre do ano. 229% do CDI, que é a mesma coisa que a nossa taxa Selic, é basicamente igual. Então é muito melhor que uma poupança aí da vida, que você ganha o quê? 100% do CDI, 150% do CDI, depende da poupança que você vai aplicar. Mas 229% do CDI é muita coisa. Então, mais um ponto positivo para esse fundo imobiliário. Ah, porém, então esse fundo imobiliário ele só tem um ponto positivo? Não, ele tem um ponto negativo também. O seu ponto negativo é que ele pode variar bem mais que fundo de tijolo, tá? Justamente por ele ser fundo de papel, ele é indexado na renda fixa, então se de um dia para o outro o nosso juros começar a cair, esse fundo ele vai variar bastante. Tá? Variar para baixo. É isso que eu estou querendo dizer. Então, a sua variação ela é bem maior do que fundo de tijolo. Você corre um risco maior, você está investindo nesse tipo de fundo de investimento. É por isso que você tem que ver quem é a administradora. A administradora RBR tem vários fundos. Então, ela sim, pode-se dizer que é confiável, mas não podemos falar que ela é infalível. Tá? Ela pode vir a falir. Se ela vir a falir, de um dia para o outro, o fundo imobiliário ele pode desaparecer. Tá? Então tem que ficar muito atento às notícias da administradora. Todo mês eles lançam um relatório o relatório da administradora, que é incluso todos os fundos que eles administram. Tá? Então tem que ficar muito atento a esses relatórios que é lançado mensalmente, que lá fala tudo o que está acontecendo, tintim por tintim. Eles são obrigados a ser transparente com seus cotistas, tá bom? Esse é o grande ponto negativo do fundo imobiliário. Atualmente, hoje esse fundo ele é composto por 31.088 cotistas neste fundo ao todo, tá? Então é um número alto, por assim dizer. Significa que ele tem um volume grande, ele tem uma liquidez boa, tá bom? O que significa isso, ter uma liquidez boa? Significa que se você precisar vender de urgência, você consegue vender esse fundo, tá? Porque o seu volume de cotação é muito alto. Esse grupo RBR está crescendo demais ultimamente, nesses últimos 3 anos, e o RBRY está destacando muito bem. E ele tem uma projeção para a administradora ainda crescer mais ainda. Foi feito um estudo em cima do movimento do ciclo imobiliário brasileiro e a sua tendência é subir em torno de mais 30% do seu capital do que é hoje. Então ela vai valorizar. Então, para quem não tinha esse ativo, é bom comprar agora, porque ele vai valorizar 30% a mais. Mas não saia comprando de qualquer jeito, tá? Sempre fazendo as análises. Essa análise que eu estou fazendo aqui ajuda bastante aí quem é iniciante, mas sempre baixar os relatórios. Eu vou deixar aqui na descrição
o link do relatório, tá bom? Para vocês estarem vendo com seus próprios olhos, eu não estou inventando nenhum dado aqui, tá bom? Tá tudo no relatório mensal que eles lançam, mas para vocês verem que ele tem uma projeção de 30% ainda de crescer o seu patrimônio. Eles ainda estão crescendo bastante e vão crescer mais ainda. Então, qual o público que se encaixa esse fundo imobiliário, o RBRY11? Ele se encaixa nos investidores mais arrojados, justamente pelo seu retorno alto, o seu risco é alto também. Para quem vai levar para um lado mais arrojado, a tendência é fazer a alavancagem, justamente pela sua projeção de crescimento de 30%. Quem for fazer alavancagem, é bom já alocar uma parte nesse fundo, justamente pela sua projeção. Agora, quem é mais conservador, eu indicaria ali fazer uma carteira mista, com uma porcentagem ali por 30%, 40% na sua carteira de fundos imobiliários papéis, incluindo o RBRY11, justamente pelo seu risco. E focando mais nos dividendos, não focando na alavancagem, focando na sua renda mensal. Repetindo aqui, ele é um estilo de investimento de renda variável, ele só é indexado em renda fixa. O seu estilo de investimento é renda variável, tá bom? Lembrando, pessoal, que este vídeo aqui não é uma indicação, é só algumas dicas que eu estou dando. Estou falando sobre o fundo imobiliário para vocês pegarem esses dados, analisarem vocês mesmos e encaixarem na estratégia da carteira de vocês, tá? Eu dei aqui as duas opções de carteira, mas existem vários tipos de opções de carteira, mas é só uma dica, um conselho para quem vai comprar esse fundo imobiliário. E eu vou finalizando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí para ver quem que investe no RBRY. Eu confesso que eu sou um deles, eu tenho esse ativo em carteira. Já vai deixando o seu joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo dessa série, tá? E tchau, obrigado!